Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Raimundo. Eu estou aqui para fazer mais um vídeo este referente aos ensinamentos da Torre de Vigia, a organização das Testemunhas de Jeová. E desta feita eu vou falar acerca da liderança das Testemunhas de Jeová, chamada de escravo fiel e discreto, ou escravo fiel e prudente, ou corpo governante. Qual é o ponto de vista dessa liderança acerca da interpretação da Bíblia, do entendimento da Bíblia? O que é que eles acham acerca das outras pessoas da sociedade em geral, relacionado com o entendimento da Bíblia? Qual é o ponto de vista deles acerca de quem discorda da sua liderança, da sua interpretação da Bíblia? E principalmente os ex-membros, que hoje discordam, da sua liderança. Qual é o incentivo que eles dão para as Testemunhas de Jeová no tratamento com esses ex-membros? Essas perguntas serão respondidas no decorrer do nosso vídeo, ok? Então vamos lá, eu estou aqui com a literatura que se encontra no próprio site JW. Então vamos começar aqui com a revista A Sentinela, de 1/10 de 1994, página 8. Vamos ver o que diz aqui a liderança das Testemunhas de Jeová? Então está escrito assim na revista: assim como as profecias bíblicas apontavam para o Messias, elas também nos encaminham a um unido corpo de cristãos ungidos das Testemunhas de Jeová, que serve atualmente qual escravo fiel e discreto. Este nos ajuda a entender a palavra de Deus. Agora veja o ponto aqui que está marcado. Todos os que desejam entender a Bíblia devem reconhecer que a grandemente diversidade e sabedoria de Deus só pode ser conhecida através do canal de comunicação de Jeová, o escravo fiel e discreto. Então aqui eles deixam bem claro que assim como as profecias apontavam para o Messias, Jesus Cristo, assim também aponta para eles, que é o canal de comunicação de Deus aqui na Terra, e que as pessoas só podem entender a Bíblia se for através deles, desse escravo fiel e discreto. Vamos avançar. Agora vamos passar aqui para a revista A Sentinela, a 1/8 de 1982, página 27. Veja o que está escrito nessa revista. Mas Jeová Deus proveu também sua organização visível, seu escravo fiel e discreto, composto dos ungidos com espírito para ajudar os cristãos em todas as nações a entender e aplicar corretamente a Bíblia na sua vida. Agora veja um ponto em destaque aqui. A menos que estejamos em contato com este canal de comunicação usado por Deus, não avançaremos na estrada da vida, não importa o quanto leiamos a Bíblia. Então aqui eles deixam muito claro que a menos que as pessoas estejam em contato com a interpretação, com o entendimento bíblico passado por essa liderança das Testemunhas de Jeová, a pessoa não vai avançar no caminho da vida, não importa o quanto ele leia a Bíblia. Então esse é o ponto de vista da liderança da Torre de Vigia com relação à interpretação da Bíblia referente às outras pessoas da sociedade humana. Agora, quem são esses homens? Então eu estou aqui, aí na tela vai aparecer a revista Sentinela, de fevereiro de 2017, página 24. Então até a imagem desses homens aí, nessa imagem aí, nessa revista Sentinela. E aí está debaixo do tópico: quem é o escravo fiel e prudente? Porque anteriormente era chamado de escravo fiel e discreto. Agora chama-se de escravo fiel e prudente. Mas está se referindo à liderança das Testemunhas de Jeová, chamado também de corpo governante. Aí a revista diz o seguinte no parágrafo 12. O corpo governante não recebe revelações da parte de Deus, nem é perfeito. Por isso, às vezes o corpo governante pode errar na explicação de algum assunto da Bíblia ou em alguma orientação. Então essa liderança aqui, que segundo eles, nós vimos aqui anteriormente na publicação o qual consideramos, que ninguém avança para a vida a não ser que aceite a interpretação deles, que eles são um canal de Deus aqui na Terra. Porém,
eles admitem aqui que não recebe revelação da parte de Deus e que pode errar nas suas interpretações da Bíblia e ou em dar orientação. Então são esses homens que aparecem aqui na capa, né? Aí na página, essa imagem aí nessa revista, A Sentinela. Agora, qual é o conceito que essa liderança tem acerca das pessoas, principalmente os dissidentes, os ex-TJ que hoje discordam da organização e da interpretação desses homens aqui? Qual é o ponto de vista que eles têm acerca de quem discorda? Então aqui eu estou com o livro Raciocínio, a Base das Escrituras, a página de número 41, e aqui tem o tópico apostasia, a definição de apostasia. Então eles entendem que quem discorda da interpretação deles, da liderança deles, é tido como apóstata. Aí aqui na definição eles dizem: alguns apóstatas afirmam crer na Bíblia, mas rejeitam a organização de Jeová. Mas aonde é que a Bíblia diz que Jeová tem uma organização aqui na terra? Ainda mais uma organização chamada de Watchtower ou Torre de Vigia. Em lugar nenhum da Bíblia diz isso. Vamos avançar aqui para outra página, a página 42 do livro Raciocínio. Diz o seguinte: talvez afirmem servir a Deus, mas rejeitam seus representantes, sua organização visível. Então, no ponto de vista dessa liderança das Testemunhas de Jeová, principalmente os dissidentes ex-TJs que discordam da liderança deles, né, rejeitam, né, os seus representantes, que no caso eles se colocam como representante de Deus aqui na terra. Então, na interpretação deles, as pessoas, os dissidentes que rejeitam e não aceitam a liderança deles, eles rotulam de apóstatas. Agora nós vamos avançar aqui para frente e vamos observar qual é o tratamento que essa liderança das Testemunhas de Jeová incentiva que as Testemunhas de Jeová deem aos ditos apóstatas, os dissidentes que saíram da organização e hoje discordam da interpretação desses homens. Eu estou aqui com o KM, é o nosso Ministério do Reino do ano de 88, do mês 7 de 88, página 2. Veja o tópico aqui, fala sobre não tenha trato com os apóstatas. Aí a leitura diz o seguinte: não tenha trato com os apóstatas, consideração por um ancião habilitado da matéria publicada em A Sentinela de 15 de 3 de 86, página 12 e 15. Após uma breve introdução, indicando que, de vez em quando, circulam alguns panfletos difamatórios a nosso respeito, dos mais variados grupos. Envolva a assistência na consideração dos parágrafos 7 a 10, 13, 16 e 17, por perguntas e respostas. Mencione a astúcia de alguns destes grupos que se apresentam como amigos e que, com conversa bajuladora, procuram semear dúvidas. Agora veja o ponto em destaque aqui, que está marcado. Alerte os irmãos sobre isso, pois se não estão na organização de Jeová, não são nossos amigos, mas inimigos. Então aqui a Sociedade Torre de Vigia incentiva, né, o corpo governante, aqui o escravo fiel e prudente, incentiva as Testemunhas de Jeová a tratar os seus dissidentes, os ex-TJ, o qual eles rotulam de apóstata, como inimigos. Mas tem mais, vamos avançar, que nós vamos ver mais orientação dessa liderança acerca dos ditos apóstatas, como as Testemunhas de Jeová devem tratar eles. Vamos avançar. Agora nós estamos aqui com a revista Sentinela de 1952, a 1/10 de 52, página 599. Essa revista ela só tem em inglês no site JW. Eu vou deixar o link dela na descrição do vídeo. Aí você usa o Google Tradutor e traduz ela. É muito fácil, é muito simples hoje. Essa print que vai aparecer aí na tela, que está aí na tela, eu já traduzi ela, né, para português, ok? Aí o que é que diz essa revista aqui? Então, no ponto de vista da liderança das Testemunhas de Jeová, os dissidentes ex-TJ, o qual eles rotulam de apóstata, no ponto de vista da liderança, são odiadores de Deus.
porque eles entendem que eles são representantes de Deus aqui na Terra, e do momento que os dissidentes não aceitam a liderança deles, então no ponto de vista da liderança TJ, eles são odiadores de Deus. Aí veja como diz aqui a revista. Odiadores de Deus e de seu povo devem ser odiados, mas isso não significa que teremos a oportunidade de lhes causar dano físico. Um espírito de malícia ou despeito, pois tanto a malícia quanto o despeito pertencem ao diabo, enquanto o ódio puro não. Agora veja o ponto aqui que está grifado. Devemos odiar no sentido mais verdadeiro, que é considerar com aversão extrema e ativa, e considerar repugnante, odioso, imundo e detestar. Aí aqui na parte final do parágrafo diz o seguinte: mas devemos ter uma perspectiva adequada desses inimigos. Seu nome significa recompensa aos inimigos. Então eles tratam os dissidentes rotulados de apóstata como inimigos. Vimos na literatura anterior. E aqui a Torre de Vigia está incentivando as testemunhas de Jeová a odiar, a tratar com extrema aversão. Eu vou ler de novo. Está grifado aqui na revista. Devemos odiar no sentido mais verdadeiro, que é considerar com aversão extrema, ativa, considerar repugnante, odioso, imundo e detestar. É assim que a Torre de Vigia incentiva as testemunhas de Jeová a tratar os seus ex-membros, odiando, com extrema aversão. Está caracterizado aqui extremismo religioso. Aqui a própria revista diz que tem que tratar com aversão extrema e ativa, aversão, ódio, detestar. Vamos avançar, vamos passar aqui para a revista A Sentinela de 1952. Essa também aqui está em inglês. É a última que nós vamos considerar aqui. Eu vou deixar o link dela também na descrição do vídeo. Você pode usar o Google Tradutor e traduzir ela. A print que vai aparecer na tela já está traduzida, que eu traduzi o Google Tradutor. E essa daqui é a revista Sentinela de 1952 a 15/11, página 703. Aí tem a pergunta dos leitores aqui. Aí o que é que diz essa pergunta dos leitores? A pergunta diz o seguinte: no caso de desassociação de pai, mãe, filho ou filha, como essa pessoa deve ser tratada pelos membros da família em seu relacionamento familiar? Aí tratando-se aqui de ex-membro, né, da própria família das Testemunhas de Jeová que são desassociados. Aí a revista diz o seguinte, a resposta, né, que a Sociedade Torre de Vigia dá. Não estamos vivendo hoje entre as nações teocráticas, onde esses membros de nosso relacionamento carnal com a família poderiam ser exterminados por apostasia de Deus e de sua organização teocrática. Como era possível e foi ordenado na nação de Israel, no deserto do Sinai e na Palestina. Certamente matarás, a tua mão será a primeira sobre ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Então aqui a Torre de Vigia, né, até lamentando, né, que hoje, né, eles não podem, né, participar na questão de matar, né, as pessoas por apostasia, como era lá na Palestina, na antiga Palestina e no antigo Israel. Mas vamos dar continuidade aqui na revista. Dando continuidade aqui na revista, diz o seguinte: sendo limitados pelas leis da nação mundana em que vivemos e também pelas leis de Deus através de Jesus Cristo, nos proíbem de matar os apóstatas, mesmo que sejam membros de nosso próprio relacionamento familiar de carne e osso. Então aqui a Sociedade Torre de Vigia está dizendo que hoje as Testemunhas de Jeová
só não matam os apóstatas por causa das leis dos homens, né? E por causa da lei de Deus através de Cristo. Porque isso é que proíbe deles matar os apóstatas. Mesmo que esses ditos apóstatas sejam membros da sua própria família de carne e osso. Então isso aqui é o incentivo ao ódio, incentivo à discriminação religiosa, extremismo religioso. Ok? Então esse aqui foi o nosso vídeo, né? Vimos aí a postura, né, da liderança das Testemunhas de Jeová acerca, né, das pessoas de fora da organização, na questão do entendimento da Bíblia, que só eles acham que entendem, né, da Bíblia, e o trato, né, que a Torre de Vigia incentiva, que as testemunhas devem tratar os seus ex-membros, principalmente a questão dos apóstatas, ok? Os ditos apóstatas, né? Os dissidentes que hoje discordam da sociedade Torre de Vigia. Então todo esse material, toda essa literatura eu vou deixar na descrição do vídeo, né? Que é para você poder conferir de perto, ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.